Você já sentiu que está sempre disponível para os outros, mas quase nunca para si mesmo? Já reparou que, quando alguém precisa, você é o primeiro a chegar, mas quando você se sente cansado, ninguém percebe? Há uma solidão que não grita, mas pesa. Ela se esconde atrás de sorrisos, de gentilezas, de frases como "tá tudo bem", mesmo quando não está. Com o tempo, a gente vai se acostumando a ser forte, a ser aquele ou aquela que entende tudo, que aceita tudo, que aguenta tudo. Mas no silêncio da noite, no intervalo entre um favor e outro, vem a pergunta que a gente tenta evitar. E eu? Quem cuida de mim enquanto eu cuido de todo mundo? A bondade sem limite parece virtude, mas pode ser um abandono de si mesmo. Chegou a hora de conversar sobre isso, com calma, com verdade e com carinho. A gente cresce ouvindo que ser bom é fazer pelos outros, que quem ama cuida, que quem é bom cede. E de fato, cuidar, acolher, estar presente, tudo isso faz parte do amor verdadeiro. Mas existe um lado da bondade que ninguém nos ensinou a enxergar. Um lado que dói. Um lado que silenciosamente nos rouba a presença dentro da própria vida. Com o tempo, sem perceber, vamos colocando os outros tão à frente que acabamos esquecendo de nós mesmos. São mães que vivem em função dos filhos, pais que sacrificam sonhos, avós que passam os dias disponíveis para todos, menos para si. A bondade, que antes era expressão do amor, vira obrigação. Não ajudamos mais porque queremos, ajudamos porque esperam isso da gente. E quando por acaso tentamos dizer não, logo sentimos o peso do julgamento, a culpa que sussurra: você decepcionou. Aos poucos, o sim vira automático. Um sim dito com o coração cansado, com o corpo doído, com a alma pedindo por silêncio. Um sim que não é escolha, mas medo. Medo de magoar, de ser mal visto, de ser chamado de egoísta. E assim, a gente vai engolindo vontades, adiando sonhos, sufocando necessidades. Tudo em nome da paz, da harmonia, do não causar problema. Mas cada sim forçado é um pequeno abandono de si, um pequeno corte invisível que, somado a tantos outros, um dia sangra forte. E aí vem o cansaço, um cansaço que não se cura com sono, um cansaço de alma de tanto segurar tudo, de tanto estar para todos. Você é a rocha, o porto seguro, o consolo, o conselho. Mas quem consola você? Quem pergunta se você está bem? Quem nota quando seus olhos estão tristes, mesmo com um sorriso no rosto? Há uma solidão profunda em ser sempre forte. As pessoas se acostumam com sua presença, com sua estabilidade, com sua doação. E no fundo, começam a acreditar que você não precisa de nada. Afinal, você sempre dá conta, não é? Mas a verdade é que até os mais fortes precisam de colo. Até os que sustentam o mundo precisam descansar os ombros. E o mais doloroso é quando você percebe que, apesar de fazer tanto, você quase não é visto. As pessoas veem o que você faz, mas não quem você é. Agradecem pela ajuda, mas esquecem do coração que ajuda. Você se torna função, papel, apoio. E isso dói. Dói perceber que a sua presença virou algo esperado, mas não valorizado. Que sua escuta é usada, mas sua voz não é ouvida. Que sua companhia é requisitada, mas sua essência é esquecida. Essa bondade que excede, que ultrapassa os próprios limites, começa a se transformar numa forma de autotraição. E essa é uma palavra forte, mas necessária: traição. Porque quando você diz sim aos outros enquanto nega a si mesmo, você está se traindo. Está dizendo, mesmo sem querer, que o outro importa mais, que o bem-estar dele é prioridade, que seus sentimentos, suas dores, seus limites são secundários. E isso, com o tempo, destrói sua autoestima. Você passa a acreditar que só tem valor quando é útil, que só é amado se estiver disponível, que sua existência depende daquilo que oferece, não daquilo que é. Mas essa crença é injusta e cruel, porque ela aprisiona. E você não nasceu para viver preso dentro da expectativa dos outros. Você nasceu para viver com presença, com alegria, com verdade. É preciso compreender. Colocar limites não é egoísmo. Dizer não não é falta de amor.
Pelo contrário, é um ato de amor próprio. É um gesto de respeito consigo, porque uma pessoa exausta não consegue sustentar ninguém. Uma alma sufocada não consegue oferecer ar a ninguém. Você não pode continuar regando o jardim dos outros com um regador vazio. A verdadeira bondade é consciente. Ela nasce de um lugar de inteireza e não de sacrifício cego. Ela não exige que você desapareça, pelo contrário, ela te convida a aparecer com verdade, com limite, com dignidade. Sim, às vezes, isso vai decepcionar alguém, vai gerar incômodo, vai quebrar expectativas, mas, no fim das contas, é isso que salva você de se perder de si. A gente precisa começar a se perguntar: essa ajuda que estou oferecendo também me inclui? Esse cuidado com o outro também cuida de mim? Essa generosidade está me fazendo bem ou está me esgotando? Essas perguntas não são egoístas, são perguntas sagradas, são perguntas que nos resgatam. Porque ser bom não é se calar, ser bom não é se apagar, ser bom não é aceitar tudo. Ser bom de verdade é ter coragem de ser inteiro, é ter coragem de olhar para si e dizer: eu importo, meus sentimentos contam, meus limites são reais. Se você chegou até aqui, talvez tenha se reconhecido em algumas dessas palavras. E se reconheceu, respire. Você não está sozinho, em Poraúa. Há muita beleza na sua bondade, mas ela precisa ser livre. E só será verdadeiramente livre quando também incluir você. Desde pequenos, aprendemos a enxergar a bondade como virtude. Dizem que os bons sempre vencem no final, que quem planta o bem colhe paz, que o mundo precisa de mais gente como você. E essas frases, repetidas ao longo da vida, acabam virando parte da nossa identidade. A gente se acostuma a ser o que ouve, o bonzinho, o confiável, o que entende tudo, o que nunca reclama, o que está sempre disposto. Mas, ao mesmo tempo em que a bondade é celebrada publicamente, ela também é silenciosamente ignorada. Porque quanto mais você suporta, mais o mundo acredita que você pode continuar suportando. A verdade é que a dor de quem é bondoso demais raramente é reconhecida. Isso porque a dor dos fortes, dos sensíveis, dos disponíveis, é muitas vezes invisível. É uma dor que não faz escândalo, que não grita, que não exige nada. É uma dor que se esconde atrás de sorrisos educados, de "tá tudo bem", ditos com os olhos cansados de favores feitos, mesmo quando o coração está pedindo descanso. E aí, acontece o que mais machuca. Ninguém vê. Ninguém percebe que você está esgotado. Ninguém pergunta se você está precisando de colo. Ninguém imagina que por trás da sua generosidade existe uma alma cansada de ser sempre forte. Ser invisível para quem é bom demais é um destino cruel, porque você não só deixa de ser notado, como começa a acreditar que ser notado não é mais seu lugar. Você se acostuma a ser o coadjuvante, aquele que apoia, que ouve, que resolve, mas que nunca recebe o mesmo em troca. E com o tempo, essa ausência de reconhecimento vai deixando marcas. Não marcas visíveis, mas marcas profundas. Na autoestima, na vontade de viver, na forma como você se enxerga no mundo. O mais triste é que, muitas vezes, essa invisibilidade começa dentro de casa. Em famílias onde você aprendeu que amor era cuidar dos outros, mas nunca foi ensinado que você também merecia cuidado. Em ambientes onde você sempre teve que ser o maduro, o que entendia, o que cedia, o que mantinha a paz. E essa dinâmica vai se repetindo ao longo da vida, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos amorosos, até que você se vê sempre ocupando o mesmo lugar, o de quem dá mais do que recebe. É um paradoxo doloroso. Quanto mais empático você é, mais os outros acham que você aguenta. Quanto mais você compreende, mais esperam sua compreensão. Quanto mais você perdoa, mais testam seus limites. E essa lógica é injusta porque confunde bondade com obrigação. Como se, por você ser bom, fosse natural abrir mão, ceder espaço, aceitar tudo. Mas ser bom não significa aceitar ser ignorado. Ser bom não é sinônimo de suportar o insuportável em silêncio. Ser bom não pode ser uma sentença de invisibilidade.
E o que acontece quando essa invisibilidade se prolonga? A alma vai se apagando. Você deixa de sonhar alto, de expressar opinião, de pedir ajuda. Vai se encolhendo aos poucos, como se existisse apenas para facilitar a vida dos outros. E, em algum momento, a dor vem, em forma de tristeza, de ansiedade, de uma sensação constante de não pertencimento. Uma sensação de que, por mais que você faça, nunca é suficiente. Que, por mais que esteja presente, ninguém realmente te vê. Mas há uma verdade que precisa ser dita com toda a delicadeza e firmeza. Você merece ser visto. Não apenas pelo que faz pelos outros, mas por quem você é. Você merece ser cuidado, mesmo quando não está forte. Você merece descanso, reconhecimento, escuta. Sua existência não precisa ser provada o tempo todo por meio do serviço. Você não precisa se sacrificar para ser amado. O amor verdadeiro não exige invisibilidade. Ele acolhe, ilumina, sustenta em ambas as direções. Começar a sair dessa invisibilidade exige coragem. Coragem de dizer, eu também preciso. Coragem de desapontar quem se acostumou com sua doação constante. Coragem de colocar-se em primeiro plano, mesmo que por alguns minutos do dia. E, principalmente, coragem de olhar para dentro e reconhecer. Eu existo. Eu sou importante. Minha presença vale, mesmo quando não estou fazendo nada por ninguém. A empatia real, aquela que transforma, começa quando você a oferece a si mesmo. Quando você aprende a se ouvir, a se acolher, a se dar permissão para ser vulnerável. Quando você entende que ser visto não é egoísmo, é necessidade humana, porque todos nós precisamos ser enxergados em nossa inteireza, com força e fragilidade, com doação e limite, com luz e sombra. Se neste momento, ao ouvir essas palavras, você sente um nó na garganta, saiba, isso é seu coração pedindo para ser notado, pedindo para ser incluído nas suas prioridades, pedindo, talvez pela primeira vez em muito tempo, para ser tratado com a mesma ternura que você oferece ao mundo. Você não precisa deixar de ser bom. Você só precisa aprender que sua bondade também merece retorno, que seu cuidado também merece ser retribuído, que sua presença não é obrigação, é um presente. E presentes, quando dados o tempo todo sem cuidado, perdem valor. Mas quando dados com consciência, com equilíbrio, com amor próprio, brilham. E quem brilha de verdade nunca passa despercebido. Desde cedo, aprendemos que fazer os outros felizes é uma missão nobre, que evitar conflitos, atender expectativas e dizer sim é sinal de respeito e amor. No entanto, essa busca incessante por agradar, por não decepcionar, pode se transformar em uma prisão silenciosa que aprisiona a alma e rouba a paz. Quando você vive com o medo constante de desapontar as pessoas ao seu redor, começa a carregar um peso invisível, uma carga emocional que poucos veem, mas que consome profundamente sua energia. Essa dor não é óbvia, pois ela está camuflada por um sorriso gentil, pela palavra que sempre diz sim, pela disposição que nunca parece faltar. Mas, no íntimo, existe um conflito intenso entre o desejo de ser autêntico e a vontade de não magoar. A necessidade de aprovação externa torna-se um filtro que limita suas escolhas e molda seu comportamento. Você pode se encontrar dizendo sim para coisas que não quer fazer, evitando expressar sua opinião para não desagradar, aceitando situações que lhe causam desconforto só para manter a harmonia. E essa batalha silenciosa gera uma frustração profunda, porque no fundo, você sabe que está se negando para proteger o outro. Essa dinâmica tem raízes profundas na nossa educação e cultura. Muitos de nós fomos ensinados a pensar que agradar os outros é a forma correta de viver, que a rejeição é dolorosa demais para ser enfrentada, que ser amado depende da nossa capacidade de ser útil e disponível. Com o passar do tempo, essa crença se cristaliza, tornando-se um padrão difícil de romper. O problema é que, ao tentar evitar decepcionar os outros, você acaba se decepcionando a si mesmo. A vontade reprimida, o não dito, o desejo escondido vão se acumulando e, quando menos espera, explodem em formas de ansiedade, tristeza ou até mesmo esgotamento físico. O que parecia ser um ato de amor para os outros
na verdade se torna um ato de violência contra sua própria essência. E o que dizer da culpa? Ela é uma companhia constante para quem vive nesse dilema. A culpa por não ser perfeito, por não corresponder às expectativas, por sentir cansaço ou vontade de parar. Mas essa culpa é injusta, pois ela ignora a realidade de que você é humano, com limites, necessidades e direito à autenticidade. Aprender a dizer não é, portanto, um passo revolucionário. É um ato de amor próprio e coragem que permite reconstruir a relação consigo mesmo. Dizer não significa ser egoísta, significa reconhecer seu valor e cuidar da sua saúde emocional. É abrir espaço para que suas necessidades sejam vistas e respeitadas. Quando você começa a estabelecer limites claros, descobre que a vida pode ser mais leve, que não é necessário carregar o fardo de agradar a todos o tempo todo, que paradoxalmente, ao dizer não, você está ensinando aos outros como te respeitar melhor. E ao se respeitar, você também dá um exemplo poderoso de amor e integridade. Esse processo não é fácil e pode enfrentar resistência, tanto interna quanto externa. Você pode se sentir inseguro, culpado ou até rejeitado. Mas é importante lembrar que essa resistência é parte do crescimento, que a verdadeira bondade está em ser honesto consigo mesmo e com os outros, e não em se sacrificar até se perder. Ao longo dessa jornada, você aprende a identificar suas verdadeiras prioridades e a valorizar seus sentimentos. Passa a ouvir sua voz interior e a agir de acordo com ela, mesmo que isso signifique desapontar alguém. Porque no fim das contas, a relação mais importante que você tem é consigo mesmo. Essa transformação traz uma liberdade profunda, a liberdade de viver com autenticidade, sem medo do julgamento ou da rejeição. A liberdade de construir relacionamentos baseados no respeito mútuo e na compreensão verdadeira. A liberdade de ser quem você é, completo, imperfeito e suficiente. Se você está cansado de carregar o peso de agradar a todos e deseja reencontrar sua voz e seu espaço, saiba que esse caminho é possível. Ele começa com um pequeno passo, a permissão para dizer não. E a partir daí, a jornada para uma vida mais plena e verdadeira se revela diante de você. Vivemos em um mundo que muitas vezes vê a sensibilidade como uma fraqueza, uma vulnerabilidade a ser explorada. Pessoas sensíveis e empáticas são, infelizmente, alvos fáceis para aqueles que buscam tirar proveito do seu coração aberto. Essa realidade pode transformar a sensibilidade em uma armadilha dolorosa. Quando a sensibilidade é abusada, ela deixa de ser uma qualidade bela para se tornar um peso. O que deveria ser uma fonte de conexão profunda com o outro se transforma em um campo minado emocional, onde cada gesto, cada palavra pode gerar dor. E a pessoa sensível sente-se cada vez mais cansada, isolada, incapaz de se proteger. O abuso pode ser sutil, uma cobrança constante, expectativas irreais, manipulações emocionais disfarçadas de carinho. Ou pode ser explícito, com atitudes que invadem os limites pessoais e negam a autonomia do indivíduo. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: a sensação de ser usado, de não valer por si mesmo, apenas pelo que se oferece. Muitos sensíveis carregam uma culpa silenciosa por não conseguirem ser mais fortes ou mais resistentes. Porém, essa culpa é injusta. A sensibilidade não é uma fraqueza, mas uma característica profunda da alma, uma capacidade de perceber nuances que escapam aos outros. O desafio está em aprender a proteger essa sensibilidade sem renunciar a ela. Estabelecer limites claros é fundamental para que a sensibilidade não vire sofrimento constante. É um processo delicado, que exige autoconhecimento, coragem e, às vezes, apoio externo. Reconhecer quando alguém está abusando da sua bondade e empatia é o primeiro passo para se libertar. Quando você aprende a colocar sua sensibilidade a seu favor, criando um escudo protetor, ela se torna uma fonte de força genuína. Você passa a escolher onde investir sua energia emocional e como se conectar de forma saudável com os outros, sem abrir mão do seu bem-estar. Além disso, é importante entender
que nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com sua sensibilidade. Isso não é um defeito seu, mas uma característica que pode exigir que você seja seletivo nas relações e situações em que se envolve. A sensibilidade abusada não precisa ser um destino inevitável. Com consciência e prática, você pode transformar essa qualidade em uma dádiva que fortalece, em vez de enfraquecer. O caminho passa por autocompaixão, cuidado próprio e a construção de relacionamentos baseados no respeito mútuo. No final, reconhecer o abuso da sensibilidade é um ato de amor consigo mesmo. É dizer chega para quem quer usar seu coração e sim para ser próprio desta integridade. E é assim que a verdadeira cura começa. Em uma vida onde a sensibilidade e a empatia são dons preciosos, a falta de limites claros pode transformar esses dons em fontes de sofrimento e desgaste. Limites não são barreiras para afastar os outros, mas sim sinais de respeito, tanto para você mesmo quanto para quem está ao seu redor. Quando você não define limites, abre espaço para que suas necessidades sejam ignoradas e sua energia seja drenada. A bondade sem limites pode se tornar um convite para que os outros abusem da sua generosidade e disponibilidade. Por isso, estabelecer limites é um ato essencial de amor próprio. Limites são como a linha que separa o cuidado com o outro do cuidado consigo mesmo. Eles definem o que você está disposto a aceitar, o que o faz sentir-se confortável e o que invade seu espaço pessoal e emocional. Aprender a dizer não, com clareza e firmeza, é fundamental para manter essa linha viva e protegida. Mas essa não é uma tarefa simples. Muitas vezes, o medo da rejeição, da culpa ou do conflito impede que você imponha seus limites. Você pode sentir que está sendo egoísta ou que está falhando em seu papel de pessoa boa e empática. Porém, é importante entender que limites não significam falta de bondade, e sim equilíbrio. Quando você estabelece seus limites, está comunicando aos outros como quer ser tratado, o que espera e o que não aceita. Isso cria relações mais saudáveis, baseadas no respeito mútuo, na transparência e na honestidade. Você se torna um exemplo vivo de autocuidado e integridade. Além disso, limites saudáveis aumentam sua capacidade de estar presente para os outros, sem se perder. Quando você cuida de si mesmo, sua energia e amor são mais autênticos e duradouros. Assim, a empatia se torna uma força que transforma, e não um fardo que consome. O processo de estabelecer limites é um aprendizado contínuo. Envolve reconhecer suas próprias necessidades, praticar a comunicação assertiva e, às vezes, lidar com a resistência das pessoas que estão acostumadas com sua disponibilidade irrestrita. Mas lembre-se, o direito de cuidar de si mesmo é inegociável. Sua saúde emocional, física e mental depende dessa decisão. Quando você protege seus limites, não está apenas cuidando de você, mas ensinando o mundo a respeitar quem você é. Por fim, os limites são uma expressão poderosa da sua dignidade e do seu amor próprio. Eles representam a força de quem sabe que, para cuidar bem dos outros, é preciso primeiro cuidar bem de si mesmo. Muitas vezes, para sermos aceitos e valorizados, sentimos a necessidade de vestir uma máscara de bondade, um personagem que sempre está disponível, sempre diz sim, que nunca mostra suas próprias dores ou limites. Essa máscara pode parecer uma proteção, mas no fundo, ela esconde um preço alto e silencioso. Manter essa fachada exige esforço constante. Você precisa esconder seus sentimentos verdadeiros, suas necessidades e até suas frustrações. Esse esforço é exaustivo e pode levar ao desgaste emocional e físico, afetando sua saúde e seu bem-estar geral. Além disso, viver atrás dessa máscara cria uma desconexão profunda com quem você realmente é. Você passa a viver para agradar os outros, negando sua autenticidade e, muitas vezes, se afastando das pessoas que poderiam realmente te apoiar. O preço dessa máscara é também o impacto nas suas relações. Quando você não é verdadeiro, as conexões se tornam superficiais e frágeis. As pessoas podem gostar da imagem que você projeta, mas não necessariamente da sua essência. Por fim, a máscara de bondade pode minar sua autoestima e autoconfiança.
Quando você nega suas próprias necessidades e emoções, começa a se sentir invisível e sem valor. Esse ciclo alimenta sentimentos de solidão e incompreensão. Mas há uma saída: tirar essa máscara com coragem e amor próprio. Reconhecer que você não precisa agradar a todos para ser digno de amor e respeito é o primeiro passo para viver de forma autêntica. Ao mostrar sua verdadeira face, com suas forças e vulnerabilidades, você permite relações mais profundas e significativas. Você cria espaço para ser visto, ouvido e valorizado pelo que realmente é. Essa liberdade exige prática e paciência, mas é a chave para uma vida mais plena e verdadeira. Abrace quem você é, com todas as suas nuances, e permita-se viver sem máscaras. Ser uma pessoa empática é um dom raro e precioso. Você sente as emoções dos outros profundamente, compreende suas dores e alegrias com uma sensibilidade única. No entanto, essa capacidade traz também um fardo: a solidão. Muitas vezes, os empáticos sentem-se incompreendidos e isolados, mesmo quando estão rodeados por familiares e amigos. Eles percebem o que os outros não veem, mas poucos conseguem enxergar o mundo como eles. Essa diferença cria uma barreira invisível que separa o empático das pessoas ao seu redor. Além disso, por estarem constantemente dando apoio emocional, os empáticos podem negligenciar suas próprias necessidades. Isso gera um desequilíbrio que, ao longo do tempo, aprofunda a sensação de solidão e esgotamento. A solidão do empático não é simplesmente estar fisicamente sozinho, mas sentir que ninguém realmente os entende ou oferece o suporte que eles tão generosamente dão aos outros. No entanto, reconhecer essa solidão é um passo fundamental para a cura. É preciso buscar conexões verdadeiras, com pessoas que valorizem e respeitem essa sensibilidade. Criar espaços seguros, onde possam expressar suas emoções sem julgamento, é essencial. Participar de grupos, terapias ou comunidades de apoio pode ajudar a diminuir esse sentimento de isolamento. Lembre-se, sua empatia é uma força poderosa, mas você também merece ser cuidado e amado. Não tenha medo de pedir ajuda e se permitir receber o que você tão frequentemente oferece aos outros. Ao nutrir-se emocionalmente, você fortalece sua capacidade de estar presente para os outros sem se perder. A solidão pode diminuir quando o empático encontra reciprocidade e apoio. E assim, a jornada da empatia se torna não só sobre dar, mas também sobre receber, criar equilíbrio e viver com plenitude. A sensibilidade é, sem dúvida, uma faca de dois gumes. Por um lado, ela permite que você sinta o mundo de maneira profunda, aprecie pequenas belezas e compreenda os sentimentos dos outros com uma clareza que poucos possuem. Por outro lado, essa mesma sensibilidade pode tornar a vida desafiadora, expondo você a dores, desgastes emocionais e situações difíceis de lidar. Quando a sensibilidade é tratada como um fardo, você pode se sentir sobrecarregado, incapaz de se proteger das emoções negativas que o cercam. O mundo parece mais pesado, e a necessidade constante de estar atento às necessidades alheias pode causar um desgaste profundo. Porém, quando você aprende a aceitar e acolher essa característica, a sensibilidade se transforma em uma grande bênção. Ela é a chave para a empatia genuína, para a criação de relações profundas e significativas, e para a conexão verdadeira consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. A transformação da sensibilidade de um fardo em uma bênção começa com o autoconhecimento. Compreender seus limites, suas necessidades e saber quando se afastar para cuidar de si mesmo é fundamental. Assim, você evita o esgotamento e fortalece sua capacidade de estar presente para os outros. Além disso, valorizar sua sensibilidade ajuda a construir autoestima e autoconfiança. Você passa a enxergar essa qualidade como um dom que enriquece sua vida e a daqueles que o cercam, em vez de um peso que o limita. Essa jornada não é simples nem rápida, mas é profundamente libertadora. Ao abraçar sua sensibilidade com amor e respeito, você cria um espaço onde pode crescer, florescer e viver com autenticidade. Lembre-se,
Sua sensibilidade é parte essencial do que você é. Cuidar dela com carinho é o caminho para uma vida mais equilibrada, feliz e plena. Muitas vezes, somos ensinados a acreditar que ser forte é suportar tudo, engolir nossos sentimentos e nunca reclamar. Porém, a verdadeira força não está em se calar diante das dificuldades, mas em reconhecer seus próprios limites e saber dizer não quando necessário. A afirmação pessoal é o ato de respeitar seus sentimentos, necessidades e desejos, comunicando-os com clareza e confiança. É um exercício diário de amor próprio que transforma sua relação consigo mesmo e com o mundo ao redor. Quando você afirma seus limites, não está sendo egoísta ou insensível. Pelo contrário, está cultivando respeito próprio e ensinando aos outros como deseja ser tratado. Essa atitude promove relações mais equilibradas, baseadas na honestidade e no respeito mútuo. Além disso, a afirmação pessoal fortalece sua autoestima e reduz a ansiedade, pois você deixa de viver na tensão constante de agradar a todos ou evitar conflitos. Você se torna protagonista da sua própria vida, capaz de tomar decisões que honram sua integridade. Mas a afirmação requer prática e coragem, especialmente para quem está acostumado a priorizar as necessidades alheias. É normal sentir desconforto no começo, mas com o tempo essa postura traz liberdade e paz interior. Ao afirmar-se, você também muda o tipo de exemplo que oferece ao mundo. Sua postura inspira outras pessoas a valorizarem sua própria voz, criando uma rede de respeito e autenticidade. Por isso, comece hoje. Escute-se, valorize-se e permita-se dizer não quando isso for necessário para seu bem-estar. O poder da afirmação pessoal é o caminho para uma vida mais plena, autêntica e feliz. Chegamos ao momento mais importante, a decisão de parar de sofrer em silêncio e começar a cuidar de você mesmo com amor e respeito. Não é egoísmo colocar suas necessidades em primeiro lugar. É um ato de coragem e sabedoria. Quando você se liberta das amarras do excesso de bondade que te aprisiona, abre espaço para uma vida mais plena, equilibrada e feliz. Você merece ser visto, ouvido e valorizado em toda a sua autenticidade. Ao priorizar seu bem-estar, você não só transforma sua própria vida, mas também influencia positivamente o mundo ao seu redor. Lembre-se, dizer não quando necessário, estabelecer limites e cuidar de si não diminui sua bondade. Pelo contrário, fortalece-a. A verdadeira bondade nasce do amor próprio e da consciência. Ao se amar e se respeitar, você cria um exemplo poderoso e inspirador para todos. Agora é a sua vez de dar esse passo. Permita-se essa transformação e viva a liberdade de ser quem você realmente é. Obrigado por estar aqui e por cuidar de si mesmo. Sua jornada de amor e respeito próprio está só começando.